Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a biologia e parasitologia. Eu sou a enfermeira Elisângela. Qualquer dúvida, eu sempre vou estar na plataforma para gente. Então vamos lá, gente. Então aqui nessa primeira parte a gente vai estar falando aí, definindo o que é a microbiologia, né? A microbiologia, então, é o ramo de especialidade da biologia. A biologia nós aprendemos lá no ensino médio. Então a microbiologia ela é uma parte da biologia que estuda os micro-organismos. Então, micro, pequenos, miúdos, os menores micro-organismos, incluindo aí seres eucariontes, que vocês vão ver, relembrar o que é, e procariontes, como bactérias, fungos e vírus, tá? Então, assim, todo o universo, todo o planeta, todo lugar vai ter aí um ser microscópio, que é invisível a olho nu, que a gente não consegue enxergar, mas que existe. Existem seres que são prejudiciais para a saúde e seres que são benéficos para a saúde, apesar de terem o mesmo nome muitas vezes. Por exemplo, existem bactérias que faz bem para o nosso organismo, que precisam, por exemplo, lá na nossa flora intestinal, tem algumas bactérias que mantêm ali, ela se alimenta de outras bactérias que poderiam causar algum problema intestinal. Na flora vaginal, por exemplo, tem bactérias ali que também protegem a flora vaginal. Por isso que, muitas vezes, um sabonete íntimo usado aí indiscriminadamente, todos os dias, um sabonete íntimo, ele vai destruir as bactérias boas, benéficas, e as bactérias ruins. Então, o problema dele destruir as bactérias benéficas é que o dia que você não utilizar aquele sabonete, vai estar suscetível aí a infecções, né? Porque as bactérias boas protegem ali aquele meio. E aí, lembrando que uma bactéria que ela é comum e ela é eficiente num determinado meio não pode se misturar. Então, por exemplo, bactérias ali que protegem a região da flora intestinal não pode ir ali para a região vaginal, porque senão vai contaminar e aí vai dar outros tipos de problema, até na questão aí urinária, que é tudo ali muito próximo, bom? Aqui, ó, eu deixei para vocês os cientistas, né, importantes aí para microbiologia, né? Eu deixei uma atividade lá na plataforma. Cada cientista, vocês vão fazer umas 5, 10 linhas no máximo sobre cada um. A definição, por que ele foi importante para a microbiologia? O que ele fez de importante para a microbiologia, tá? A gente vai iniciar aí falando agora da divisão celular, né? Ficou meio cortado esse slide, mas não se preocupem com isso. Então, no livro de vocês vão ver lá falando sobre os seres procariontes, eucariontes, tá bem resumidinho lá. Então, aqui, os seres procariontes, né, nada mais é que são células, né, as células procariontes são células que não têm núcleo. Então, procariontes é porque não tem um núcleo definido, né? O material genético dessa célula fica disperso ali no citoplasma, então acaba sendo aí seres mais frágeis, né? Mais fáceis de ser destruídos, né? Então, uma bactéria aí procarionte, ela é mais fácil porque o DNA dela, o material genético que faz a multiplicação dela, não está envolto ali numa membrana nuclear que a protege. Está solto ali no citoplasma, tá bom? E as células eucariontes, ao contrário, elas são mais complexas. Então, essas células eucariontes, elas têm o núcleo delas, e o núcleo que a gente chama de núcleo verdadeiro, porque o material genético dela está protegido. E essas células são mais difíceis de ser destruídas, né? A célula procariótica é composta por fímbrias. Fímbrias são esses filamentos aqui, ó, esses prolongamentos, vamos dizer assim, esses filamentozinhos, são as fímbrias, que ela tem função do quê? De fixar essa célula em algum lugar. Então, eles vão escolher essa célula procariótica, ela vai escolher algum lugar, um hospedeiro, que ela vai se fixar para ela poder fazer essa conjugação, essa multiplicação, né? Para ela poder ficar, de certa forma, vamos dizer assim, protegida, né? E ela se fixa através dessas fímbrias, tá? O DNA cromossômico, que é esse representado por esse desenho verdezinho aqui, tá vendo? Então, é a cara, é o material genético dessa célula, tá? É ela que vai fazer a multiplicação celular, tá? Tem esses DNA plasmidial, que são moléculas de DNA extra, além dessas, tá?
e são passados de bactéria para garantir aí a transmissão da informação genética da bactéria. Os ribossomos, que ele é responsável pela alimentação da bactéria, por manter ela forte, porque ele faz a síntese proteica, síntese de proteínas. Alguns antibióticos, eles destroem aqui a parede celular, que é essa parede que protege aqui, e destroem os ribossomos. E a bactéria, no caso aqui da procariótica, ela morre com a destruição da parede, porque o material genético dela vaza e se perde, e também os ribossomos, que são as proteínas. Alguns antibióticos entram lá e atacam aqui os ribossomos, tá? A cápsula é o que envolve. A cápsula, ela ajuda essas células a se ligar uma nas outras, né? E se ligar também a diversas superfícies do ambiente, juntamente aí com as fímbrias. E além de tudo, a cápsula, ela faz com que essa bactéria não resseque, tá? Por isso que a importância aí da cápsula celular. E a parede celular, que é essa parte meio alaranjada aqui, essa cor meio alaranjada mais grossinha aqui. Ela é uma estrutura rígida e que protege o material genético. Como eu disse, alguns antibióticos destroem essa parede celular e esse material ele vaza, se perde e a célula acaba morrendo, no caso a bactéria, né, que tem essa característica. Os flagelos são esses rabinhos aqui, ó. Serve para quê? Serve para ele se locomover, né? Ela roda assim e ele se locomove, a mesma coisa aqui. Então, essas caudas são chamadas de flagelos e utilizadas aí para locomoção. Aqui é uma célula eucariótica, que tem ali o núcleo, né? Olha o núcleo aqui, ó. Tá vendo? Além do núcleo, tem o nucleolo aqui também. Então, vamos começar falando aí da membrana celular. Então, lembra lá, a célula procariótica, ela tem uma membrana celular, ela tem o formato de uma cápsula, né? E tem a membrana celular que a protege. Aqui também ela tem, além de ter o núcleo, ela tem a membrana celular que protege todo o conteúdo que está ali mergulhado no citoplasma. Por isso que ela é mais complexa e ela é mais resistente, tá? Então, a membrana celular, ela garante aí a proteção e a permeabilidade da entrada, o controle do que entra e do que sai nessa célula. Então, por exemplo, alguns antibióticos, eles agem prejudicando essa permeabilidade e ele consegue invadir a célula e destruir aí o conteúdo aí genético e destruir essa célula. O núcleo, que é essa parte que eu já falei, contém o DNA celular e controla aí a multiplicação do material genético, da multiplicação dessa célula. O nucleolo, que é localizado no interior do núcleo e faz a síntese dos ribossomos, né? Lembra lá os ribossomos que faz a síntese proteica? Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vou estar à disposição sempre, tá? Obrigado e até a próxima.